Êxodo capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a Bíblia: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto em tua mão? E ele disse: uma vara. E disse Deus: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em uma serpente, e Moisés fugia dela. Todos bem forte, diga comigo: e Moisés fugia dela. Ficou muito bom, a gente que nós estamos trabalhando a semana toda, tem muita gente cansada, mas vai arrumar força de onde não tem, e vai dizer forte: e Moisés fugia dela. Mais forte: e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu Moisés a sua mão e a pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Pois creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Versículo 7. E disse: torna a meter a mão no seu peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem no primeiro sinal, nem ouvirem a sua voz, crerão na voz do derradeiro sinal. Diga amém. Feche a sua Bíblia, coloque na cadeira, debaixo do braço, segure a mão de quem está à sua esquerda, de quem está à sua direita. Muito bom estar com o pastor Sandro Santos da Áustria, meu amigo particular, pastor Ivonélio Abraão, meu companheiro. Eu quero estar também sabendo que o pastor Charles Augusto, diretor do meu ministério, está agora intercedendo por nós, da equipe do pastor Marco Feliciano. Segure a mão de quem está à sua direita, à sua esquerda, levante a mão dele assim. Hoje não é sábado, mas aguenta aí, sábado está todo mundo cheiroso, mas na segunda-feira às vezes não está. Mas segura a mãozinha deste crente aí do seu lado, este servo de Deus, serva do Senhor. Chacoalha a mãozinha dele, a mãozinha dela, e diga: se prepare, porque Deus preparou para o último instante o melhor vinho, para a última noite, um banquete especial para a sua vida. Os que podem, feche os olhos, curve a sua cabeça e oremos a Deus mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos nesta noite em especial no congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Só o Senhor dos céus, somente a minha família e eu sabemos todas as dificuldades que passamos para estar aqui esta noite. Mas eu tenho crido em uma promessa inabalável, uma promessa, Senhor, que não se move, uma promessa que não retrocede, uma promessa que avança em meio a todos os percalços de uma caminhada ministerial. Esta noite aqui estou, Senhor, para profetizar uma palavra profética à nação brasileira. Neste púlpito o Senhor já me entregou tantas outras mensagens proféticas, mas é nesta noite eu tenho certeza que o Senhor vai mover os céus sobre a cidade de Camboriú. Eu tenho certeza que mais uma vez o impossível tornará possível, o extraordinário de Deus nos alcançará. Eu tenho certeza de que o impossível nesta noite vai alcançar aquele que talvez desde o primeiro dia está dizendo: Senhor, e o meu milagre? Aonde está aquilo que o Senhor havia me prometido? É hoje, Senhor. Esta pessoa vai levar em sua caravana, e durante a noite inteira, voltando para casa, vai dizer para um e para o outro, durante toda a noite: eu recebi o meu milagre. O Senhor falou comigo face a face. Senhor, daquilo que o Senhor me deu, da unção que está sobre a minha vida, da graça que me acompanha desde quando o Senhor me chamou há 19 anos atrás, da unção que está sobre o meu ministério, da dimensão daquilo que o Senhor tem me colocado, eu lhe peço em nome de Jesus, reparta com os meus companheiros que estão aqui, com esta geração linda de pregadores jovens, muitos deles que ainda não foram apresentados à nação brasileira, mas que hoje serão alcançados pela promessa. Senhor, eu tenho certeza que do Oiapoque ao Chuí deste Brasil, mais uma vez nós receberemos o mover dos céus. O céu se abre sobre a cidade de Camboriú, e o avivamento do Senhor sobre as nossas vidas vai tomar conta sobre cada caravana que aqui ainda está. Quem subir, Senhor, ou quem descer, quem for para o estado do Rio Grande do Sul, ou quem
quem subir até o Amapá deste país, a Roraima, vai sair daqui levando uma centelha inspiradora e dizendo: eu sou um gideonita, eu sou um escolhido, eu sou alguém que o Senhor capacitou para uma grande obra. Se é verdade que o Senhor ainda está aqui, se é verdade que viemos ao melhor lugar da terra, se é verdade que o Senhor ainda permanece nesta cidade, neste congresso, aonde a minha voz estiver chegando, aonde o brado da minha voz estiver alcançando alguém, vai ao encontro dele e da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça, pega ele, Senhor. Não é agora, não é daqui a pouco, é já, Senhor, é agora, é agora. Só quem está preparado para o milagre, levanta a mão direita e dá um grito de glória para tremer a cidade de Camboriú. É desse jeito que eu creio. Assente-se e prepare-se para ouvir a boa palavra de Deus nesta noite. Olhando para este interessante texto que eu acabo de ler, todos nós percebemos, e não há como não perceber, que estamos relacionados à história bíblica de um dos maiores homens que toda a história pode ter nomenclaturado ou nomeado. A Bíblia possui alguns homens importantes que ao longo da vida e da história marcaram períodos, épocas e fizeram parte da formação deste importante livro chamado Bíblia. Durante 1600 anos, 16 séculos, 40 autores passaram por ela e montaram esse compêndio de 66 livros que falam acerca da revelação de Jesus para todos nós. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, o próprio Deus fez menção ou deu testemunho de 3 importantes homens na história. Deus disse no livro do profeta Ezequiel, pelo capítulo 14, versículo 14, Deus disse que pela sua justiça, e então ele se refere a 3 homens, e ele fala acerca de Noé, de Daniel e de Jó. Mas a Bíblia também diz que lá no Novo Testamento, Jesus também fez referência a 3 importantes homens. Jesus disse que nascido de mulher, não há um homem maior do que João Batista. Jesus também disse que o seu pai, Abraão, ou seja, chamou Abraão de pai. E quando Jesus faz referência a um terceiro homem, ele o chama de mestre. Ele diz: o nosso mestre Moisés. Moisés, certamente, se nós pegássemos uma ótica humana, ou seja, teológica, racional, pela importância do que fizeram e pelo período histórico em que estiveram agindo aqui na terra e exercendo os seus ministérios, nós encontramos então 3 colunas, 3 ícones. Pastor Heron Macelai, meu irmão e meu amigo, nós encontramos 3 ícones dentro de toda a história bíblica. O primeiro, o centro de toda a história bíblica, alguém que nós percebemos fazer parte de todo o princípio teológico e revelação de Deus, é a pessoa bendita de Jesus. A Bíblia, ela é cristocêntrica, ela é a apresentação de Jesus. Nós o encontramos em todos os 66 livros sagrados. Mas no Novo Testamento e no Antigo Testamento, nós temos mais 2 ícones, o tripé da história teológica. No Novo Testamento, o escritor de 13 epístolas, o maior homem depois de Jesus, um homem chamado Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem das missões. Também no Antigo Testamento encontramos então este grande homem chamado Moisés. Moisés é mais citado na Bíblia do que o próprio Senhor Jesus e do que o próprio patriarca Abraão. As citações do nome de Moisés se estendem não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Deus o confiou escrever 5 livros, o Pentateuco, a base da fé judaica e do compêndio que nós conhecemos como a Torá Antiga. Quando olhamos então para o livro de Êxodo capítulo 4, nós estamos percebendo que Moisés está tendo pela primeira vez um diálogo com Deus, uma conversa acerca de sua chamada e daquilo que Deus havia lhe confiado. Para poder fazer você entender o peso da revelação daquilo que eu quero compartilhar, repartir com todos nós que estamos aqui, eu preciso, antes de mais nada, fazer aquilo que os irmãos já sabem, estão acostumados a me ver fazer. Eu tenho que montar o pano de fundo histórico, ou seja, o cenário, o ambiente. Eu tenho que tirá-lo de Camboriú, levar você comigo, passear um pouquinho lá no Horebe, andar pelo Sinai, caminhar pelo deserto e então conhecer a profundidade do que Deus fez através da sua vida, do seu diálogo e da sua conversa com Moisés, o homem a quem Deus havia escolhido. A Bíblia diz que logo após o pecado de Adão e Eva e a sua expulsão do paraíso, Adão e Eva iniciam uma geração chamada a geração da consciência, porque eles estavam em estado de inocência. Após a queda então do Gênesis 3 ao 6, nós percebemos que a primeira geração é formada. Em Gênesis 6, Deus arrependeu-se de ter feito o homem e também ter feito a mulher. Deus olha do céu para a terra e percebe que a
terra se degenerava, se corrompia, o pecado cheirava mal diante de Deus, até que então Deus resolve anular sua graça sobre a terra e justificar, ou seja, enviar sua justiça sobre a terra. A Bíblia diz que o trono de Deus é formado de duas colunas. Uma coluna do trono de Deus é a sua justiça, outra coluna do trono de Deus é a sua misericórdia. O salmista diz que as bases do trono de Deus é a justiça e a misericórdia. Isaías, o profeta, diz que o trono de Deus está sobre o globo da terra e ele gira sobre a terra. A justiça de Deus dizia: eu tenho que julgar a terra, mas a misericórdia de Deus dizia: perdoe o homem e dê a ele mais uma oportunidade. Então a justiça disse: vou mandar dilúvio sobre a terra, vou cobrir a face da terra sobre águas. Mas a misericórdia de Deus disse: preserve o homem e tenha nele mais uma vez uma oportunidade. E Deus encontrou um justo chamado Noé e lhe convidou para uma aventura de fé, construir uma arca com 3 pavimentos, 3 andares, uma porta e uma janela. E eu imagino que Noé olhou para Deus e disse: Senhor, a planta veio, mas não tem leme nela. E aí eu abro um parênteses para começarmos esta noite a ficar gostoso. Deus disse: Noé, calma, porque tudo que eu faço não tem leme, porque não é o homem que dirige, não é o homem que conduz, não é o homem que diz vai para cá ou vai para lá, sou eu que levo. As minhas mãos vão estar debaixo da arca e eu vou conduzir ela pelas águas do dilúvio. Fique tranquilo e tudo vai dar certo. A água repousa sobre Ararat, o monte na Armênia, e a Bíblia diz que Noé, sua casa e família, sai da arca, pisa no barro, inicia uma segunda geração esta pós Noé. E a Bíblia diz que não mesmo diferente da anterior, ela é ainda pior do que a geração de Noé, onde casavam-se, davam-se em casamento. Esta geração pecaminosa, terrível, tem a audácia, a intrepidez de ter pela primeira vez a síndrome de Lúcifer e se corromper ao ponto de dizer: construiremos uma torre, chegaremos às alturas de Deus, conheceremos as ciências de Deus e seremos semelhantes a Deus. A Bíblia diz que a torre de Babel é levantada e mais uma vez a justiça de Deus dizia: julgue a terra, e a misericórdia de Deus dizia: preserve o homem. Deus abre os céus, não manda dilúvio porque havia feito um pacto com Noé. Deus mais uma vez abre os céus e agora ele não manda arcanjo, querubim, serafim, ele não manda um anjo de guerra, ele não manda anjos alados com espadas nas mãos, ele vem propriamente, abre as suas janelas, abre as suas asas e ele repousa sobre Babel. E pela primeira vez então ele confunde a língua dos homens, porque alguém pergunta: como é que Adão e Eva conversavam com Deus? Em que idioma? Inglês, francês, espanhol, português? Em que idioma eles conversavam com Deus? E eu entendo que idioma eles conversavam com Deus. É o mesmo idioma que cada crente simples aqui, que não sabe às vezes nem ler e escrever, fala com Deus. As línguas do idioma dos céus, Adão e Eva conversavam com Deus. Então até Babel todos tinham o idioma dos céus, mas Deus retira o idioma da mente dos homens e joga na terra uma confusão. E então Deus gera idiomas, línguas, tribos, povos, etnias, nações. Os povos se dividem em coloração de pele, pastor Marcos da Itália, meu amigo, divide em povos, em línguas, em nações, em etnias, em tribos. E então eu começo a perceber que então pela primeira vez as cidades são formadas, fortificadas, os exércitos aparecem, as armas são mantidas e as cidades maiores venciam as menores, aumentavam seus reinos, construíam suas grandes brigadas e então exerciam seu poder na terra. Deus olha de um lado para o outro e então Deus resolve mais uma vez trabalhar com o homem e com a mulher. A justiça de Deus dizia: o Senhor não pode pregar para o homem, porque se o Senhor aparecer para o homem, a sua misericórdia vai ser alcançada, mas a justiça será ferida. Deus precisa de um exemplo, Deus precisa de um escolhido, porque se Deus aparecesse para nós seria fácil, todos iam segui-lo. Então nós feriríamos a justiça de Deus. Então Deus olha para o céu e para a terra e diz: eu vou escolher um homem, fazer deste homem uma nação, e que todos olhem para este homem e digam: queremos ser como ele é, queremos ter o que ele tem, queremos servir o Deus deste homem, queremos andar como eles andam, queremos usar as roupas que eles usam, queremos fazer as orações que eles fazem. E então Deus, sentado em seu trono que gira sobre a terra, ele olha para a terra e diz: eu preciso de alguém que tenha algo diferente, chamado fé. A diferença entre Satanás e Deus, dentre muitas, é que no livro de Jó, Satanás aparece e diz assim: Senhor, de onde vem? E o Senhor pergunta: de onde vem, Satanás? E Satanás diz: eu venho de rodear a terra, de percorrer por ela. Satanás é um anjo caído, anjos viajam à velocidade de relâmpagos. Então o diabo, quando quer andar na terra, ele tem que viajar sobre a terra. Deus não tem que levantar do trono para viajar na terra. Com seu olhar de onisciência, ele olha a terra e ele esquadrinha a terra. Como um raio-x, ele permite que a sua visão conheça a terra na palma das suas mãos. E Deus encontrou uma península chamada Mesopotâmia, e na Mesopotâmia existiam 4 cidades: Ur, Uruk, Nippur e Lagash. E na cidade de Ur, uma
casa de um velho patriarca chamado Terá, que tinha 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. E Deus encontra Abrão e lhe faz um convite: eu tenho 6 promessas e eu quero 2 coisas. Sai de sua terra, do meio da sua parentela, e o que o Senhor vai me dar? Fartei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou com Abraão de madrugada, de manhã ele está com a mão de Sara segurando e diz: vamos viajar, minha filha. E eu imagino ela dizendo: para onde? Ele diz: não sei. O que vai acontecer? Não sei. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Aonde vamos dormir? Não sei. O que vamos comer? Não sei. Vai ter água? Não sei. Vai ter inimigos? Não sei. Quanto tempo vai demorar essa aventura? Também não sei. E o que é que você sabe? A única coisa que eu sei, que quem falou comigo não é o Deus Marduk de meu pai, é o Deus que está no céu, assentado na terra, e tem uma promessa na minha vida. Abraão começa a andar na terra e Deus lhe dá um filho chamado Isaque. Isaque tem 2 filhos, Esaú, e a Bíblia diz que o seu filho chamado Jacó, quem Deus escolheu. Do ventre de Jacó vem 13 homens. José é vendido ao Egito, e dos outros 12 Deus forma as tribos de Israel. A Bíblia diz que então José, vendido ao Egito, permanece no calabouço de Potifar, chega ao governo daquela terra. E agora é uma notícia caminhando por toda a terra do mundo antigo: só no Egito tem comida e tem fome em toda a terra. Na cidade onde Jacó está hospedado, em Canaã, com seus descendentes, 70 almas resolvem então ir ao Egito buscar comida. O perdão acontece, vocês lembram da história? José perdoa a sua família, Jacó entra na terra de Gósen, no delta do Nilo, onde todos nós conhecemos. Faraó havia acampado a nação de Israel. Deus então, usando o faraó daquela época, faz um convite àqueles 70 e diz para eles: fiquem nesta terra, eu vou dar um território para vocês, permaneçam aqui, façam sua família, plante sua comida, esteja sob a proteção de José. O faraó, que amava José, tinha compromisso com ele e temia o Deus de José, morre, e outros faraós foram se levantando. E Êxodo, Moisés conta-nos que passaram então muitos anos, e agora a pequena nação que havia contado apenas 70 almas que haviam saído daquela terra, agora eram mais de 600 mil homens em pé. No capítulo 1, versículo 46 de Números, a Bíblia diz que eram 603 milhões, 550 homens que estavam tomados, 603 mil, 550 homens de masculinidade ou varões que estavam naquela terra, fora jovens, mulheres e crianças. Aproximadamente 2 milhões de judeus espalhavam sobre aquela terra de Gósen. E o faraó desta época, Ramsés II, da 19ª dinastia, andava um dia e observou e viu que algo estava errado, porque este povo, agora hebreu, crescia. Eu acho lindo a expressão que o Êxodo usa, e é uma expressão até um pouco não usada na linguagem portuguesa, mesmo numa transliteração. A Bíblia diz que eles enxamearam, ou seja, como enxames, eles cresciam sobre a terra de Gósen. E o faraó, observando, chamou seus conselheiros e disse: estamos com um problema, e o problema não é pequeno, o problema é muito sério. Este povo é muito grande, numeroso, e daqui a pouco, do jeito que eles são férteis, e suas mulheres com saúde e com tanta natureza gerando e gerando, eles em poucos anos serão maiores do que nós, mais populosos e mais poderosos, treinados ou aliados com algum dos nossos inimigos, eles nos vencerão facilmente. Então eles sancionam uma ordem, uma lei, chama as parteiras de Israel e diz a elas: a partir de hoje, todo menino que nascer homem, varão, terá 3 futuros. O primeiro será lançado nas águas do Nilo, o segundo abandonado nas areias do deserto para ser causticado pelo sol do Egito, e o terceiro serão oferecidos aos deuses pagãos desta terra. Os 3 fins deles gerariam morte, mas as parteiras, temendo a Deus, escondiam os meninos. E Faraó, voltando ao acampamento dos hebreus, observa que não havia diminuído, mas aumentado da mesma forma. Então ele dá outra ordem: invadam as casas, entre onde eles estão acampados, e então use de força não pequena, tire do seio das mães, roube as crianças e as mate no Egito. E então havia clamor, sofrimento e dor em cada casa. As famílias estavam com medo, ninguém mais queria casar, porque casar era sentimento de morte, porque gerando um filho haveria um luto naquela família. Então aparece um casal de homens e mulheres de Deus que havia neles muita coragem, Anrão e Joquebede. E então a Bíblia diz que Joquebede resolveu casar, e não só casar, ela disse: eu quero ter um filho. E eu tenho certeza que alguém perguntou: mas Joquebede, e se você tiver um filho e for um homem, varão, o
que pode acontecer. E eu tenho certeza que ela olhou nos olhos daqueles acusadores, algozes, e disse: eu sou uma mãe profeta. E mãe que é crente não gera filho para ir para o inferno. Eu gero filho não para Faraó matar, eu gero filho para ir para Canaã. Quem é mãe aqui, levante a mão direita para o céu, porque eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Você não gerou filho para ir para o inferno. Você não gerou filho para Faraó matar. Seu filho vai para o céu com você. Quem acredita, dá um grito de glória para adorar o Senhor que está aqui. Joquebede tem um menino chamado Moisés. Nasce um menino. Êxodo capítulo 2, missionária Mãe Elba diz que o menino era formoso, porém estava escondido, pastor Eliel. Eu acho interessante que a expressão de Moisés, ela é tão peculiar, ela é tão diferente, porque ele diz formoso, vírgula, porém escondido. E eu tenho uma notícia do céu para toda a igreja que está aqui hoje, quem está na internet também. Há muitas e muitas pessoas que eu encontro na minha caminhada nesse país, viajando de um lado para o outro. São 16 anos viajando esse mundo, 28 países, os 27 estados da nação brasileira. E eu encontro gente toda semana. E quando eu encontro um jovem, uma moça, um moço, um irmão, às vezes um ancião, e alguém chega para mim e fala: pastor, eu tenho um sonho, eu quero ser alguém útil na mão de Deus. E logo vem alguém feliz que chega no meu lado e diz: não dá atenção para esse aí que é um louco, maluco, desequilibrado. Aí logo eu tenho certeza, esse rapaz tem chamada de Deus, essa moça tem chamada de Deus, esse aí tem chamada. Por quê? Porque todo crente que é formoso, ele fica escondido. Todo crente que Deus tem algo diferente, ele fica guardadinho, escondidinho, mas Deus não consegue esquecer dele. Levante a mão direita para o céu para começar a ficar gostoso. Vamos mudar o som, Patrick. Mão direita lá em cima, a mão esquerda também, a mão direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Isso, e dá uma chacoalhadinha nesse crente para ele começar a entender o que vai acontecer aqui hoje. Diga: podem tentar te esconder por alguns meses, pode tentar te esconder por alguns anos, pode te esconder por algumas décadas, mas não tem jeito, uma hora ou outra a promessa vai te pegar. Há um tempo que Deus nos esconde, pastor Wesley. O Senhor ficou escondido aqui anos e anos, colocando cadeira, servindo água. Não que não seja digno quem faz isso, mas Deus lá no céu olhava e falou assim: se ele coloca a cadeira com tanta responsabilidade, se ele serve água com tanto carinho, se ele tem um coração missionário assim, não tem como ficar escondido muito tempo. Olhe para mim, há um tempo do esconderijo. Deus chega para Elias e diz: escapa-te por tua vida, porque vão te matar. Às vezes alguém chega para mim e fala assim: pastor, o senhor tem sangue, uma expressão peculiar e até chula, mas diz: você tem sangue de barata, que você não reage. Às vezes eu estou ouvindo alguém falando acerca de alguma coisa da minha vida, eu digo: calma, fica tranquilo, eu estou no esconderijo de Deus, porque às vezes esconder não é medo, é estratégia. Deus disse: Elias, te escapa, porque Jezabel e Acabe quer te matar. Mas no outro tempo Deus chega e fala: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Chegou a hora de eu te apresentar para Jezabel e te apresentar para Acabe. Jesus completa 12 anos, é perdido em meia multidão, e ele só aparece com 30 anos. Dos 12 aos 30, irmão Aguinaldo, o vereador lá de Seropédia, dos 12 aos 30, ele fica escondido 18 anos. Eu imagino que ele andou aqui na terra com algum comum natural. Passava alguém dizia: quem é esse aí? Ninguém sabe de onde é, de onde veio, para onde vai. Eu creio que ele olhou para o céu e disse: papai, me deixa escondido 18 anos aqui, para mim ser um comum, andar como eles, viver como eles, pensar como eles, agir como eles. Mas com 30 anos Deus disse: chegou, Jesus, está na hora de te apresentar. Nas margens do Nilo ele entra, e agora toda a terra para: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Chegou a hora de apresentar ele. Olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei quem é que está te escondendo na tua cidade, porque o tempo do esconderijo de Deus, o tempo em que a formosura do que Deus lhe deu fica escondidinho, é o tempo que o seu nome não é citado, as pessoas não te valorizam, a agenda não vem, o telefone não toca, alguém passa do teu lado, pisa no seu pé e não te dá a paz do Senhor, fala o nome de todo mundo, mas esquece do seu nome. Você está aqui desde segunda-feira,
sexta-feira passada, está aqui desde sábado passado, e até agora não cantou, até agora não pregou. Calma, meu irmão, calma, minha irmã. É o tempo do esconderijo de Deus. O pastor Cigino te ama, mas ele não consegue te ver. Por quê? Porque Deus está te escondendo, Deus está te guardando. Porque se você se apresenta sem Ele, os homens te matam. Mas se você aguentar o tempo do esconderijo, quando Ele resolver te apresentar, quando Ele resolver te guardar, não. Quem tem a promessa de Deus, levanta a mão direita para o céu. Levanta e segura bem alto, por favor. Muda o som, Patrick. Levanta a mão direita para o céu. Só quem tem uma promessa de Deus, só quem está atrás do esconderijo de Deus, acreditando que o tempo novo chegou. Quando eu disser 3, você vai tirar o corpo da cadeira, vai dar um salto para o alto e um grito de glória para tremer esse ginásio. É 1, é 2, é 3. Tira o corpo da cadeira, salta para adorar quem tem promessa. Olhe para mim. Deixa eu ver quem está escondido. Só para deixar o diabo preocupado, porque você chegou escondido em Camboriú, mas você vai voltar sendo apresentado por Deus na tua caravana. Levanta a mão direita e dá um grito de glória para tremer essa cidade hoje. Não tem como esconder muito tempo quem tem promessa. Moisés é colocado na arca sobre as correntezas do Nilo, e há uma interessante história dos judeus que alguns dizem, José chama a filha de Faraó de Termutes. E inclusive tem uma sinagoga muito antiga em Dura Aeropos, onde há uma pintura na parede que dizem que a filha de Faraó era leprosa. A crença judaica diz que quando o menino é levantado da água, tirado da arca de betume, ela é curada instantaneamente da lepra. E é por isso que ela o adota e o leva para o palácio. Vocês sabem muito bem que é chamada sua mãe para o amamentá-lo, Joquebede. E não se assuste com o que eu vou dizer. As crianças nessa época eram amamentadas até 8 anos de idade. Olhe para mim. Olhe para cá. 8 anos Moisés amamentado pela mãe no palácio, aprendendo as culturas do Egito. Mas quando chegava no quarto para mamar, a mãe balançava ele e dizia: seu pai é Abraão, Isaque e Jacó. O seu Deus não é o Deus Ra. O seu Deus é o Deus eterno que está nos céus. O seu Deus é o Deus que prometeu que a nossa descendência será como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a praia. E ela ia cantando à noite para ele dormir, ia dizendo: você está aqui, mas você não é daqui. Você está no Egito, mas nós vamos chegar em Canaã. Moisés começa a aprender a cultura do Egito, o berço das principais ciências daquela época. Ele aprende matemática, medicina, astronomia, astrologia, diplomacia. Começa a receber um tratamento para ser futuro faraó, um príncipe. Raspam a sua cabeça. No fundo da nuca, uma trança comprida. Uma pintura dos egípcios, estendendo os olhos com uma pintura preta para que a dimensão dos olhos aumentasse. Anéis no dedo, um colar no pescoço. As unhas eram cortadas em forma de bico e uma extensão da sandália, e na ponta dela um sol, representando o deus Ra, de ouro maciço e rubis. Ele então percebe que ele vai receber agora aquele queixo comprido que mostrava que ele agora era um herdeiro de uma dinastia milenar. Aprendeu 70 idiomas e dialetos. Fez viagens no mundo inteiro, artes de guerra, ele era bom de briga. Vocês lembram? Matou um egípcio, enterrou na areia, venceu os pastores que estavam maltratando sua futura esposa, Zípora. Eu acho que ele era igual ao Amadeu, que era bom no boxe. Então ele tinha suas artes, aprende a cultura do Egito, 40 anos. Mas um dia ele lembrou do que a sua mamãe havia ensinado. Porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando a cresça não se aparte dele. Moisés disse: eu não sou daqui, tem alguma coisa errada, eu quero ver o meu povo. Dentro dele o coração trepida, se alegra, e ele chega no acampamento dos judeus. Um egípcio maltratando um dos seus, e ele não aguenta, parte para cima dele, o mata, o enterra na areia. Descoberto o temor em seu coração, e ele parte para Midian.
casa com Zípora, filha de Jetro, e 40 anos apacenta as ovelhas do seu sogro. Todo dia subia a montanha, descia a montanha, levava a buscar água, tirava os espinhos do pelo das ovelhas, cuidava como fosse ele, curativo. Acompanhava o tratamento e o cuidado de cada uma delas. 40 anos, ninguém o via, ninguém sabia o que ele estava fazendo. Ninguém tinha noção de quem era, onde estava e o que estava fazendo. Vai tirando os adereços de sua dinastia, o cabelo cresceu, a barba aumentou, mestre doutor Alderi. O cabelo aumentou, a barba aumentou, os anéis no dedo, e de repente ele percebe que só sobrou as sandálias, com a esfinge, o sol e os rubis. Olhando para as ovelhas e cuidando delas, do céu Deus olhou para a terra e diz: esse aí é o meu homem. Porque se ele consegue cuidar as ovelhas do sogro, que nem dele é, imagine quando eu der um povo para ele cuidar, um povo que eu vou lhe confiar. Se ele consegue ser fiel nesse pouco que eu estou dando para ele, imagine quando ele chegar no muito. Porque tem gente que quer o muito a todo custo e a todo preço, mas não tem como chegar no muito sem valorizar o pouco. Não tem como alcançar patamares maiores se no patamar que Deus lhe colocou você menospreza, desvaloriza. Eu não sirvo para isso aqui. Para essa atividade tão simples, você só pode chegar no altar se tiver coragem de ficar na porta primeiro. Você só pode ser servido por alguém se um dia você tiver capacidade de servir alguém. Você só pode chegar a algum lugar se um dia você abriu a porta para alguém passar, para dizer: vem, aqui é o lugar que um dia eu também quero chegar. Moisés olhava para o céu, e eu creio que dentro do coração dele algo ardia, até que um dia ele está sobre o monte, e ele passa de frente de um sarçal. As sarças chegavam a ter de 4 a 8 metros de altura, um monte de espinhos sem vida. A única coisa que suportava a falta de água e o calor do deserto. Muitas delas, devido ao peso do deserto, 50 graus de temperatura, tomavam fogo, queimavam, se consumiam. Moisés passa na frente de uma e diz: essa é diferente, porque o fogo que tem nela é o mesmo, mas ela não derrete, ela não consome. E quando ele olha, ele vê uma estação de teofania, uma revelação de Deus, um Deus, uma fania. E ele olha e percebe que lá dentro não estava apenas um, mas estavam 3 vozes. E quando ele vê Hebreus 12, 29, os olhos de Deus são como chamas de fogo. E ele vê o livro do Apocalipse 1:14, os pés de Jesus como latão reluzente, mangas, roupas, langas, talares, o rosto como o sol, mas os olhos de Jesus como chama de fogo. E ele vê Atos capítulo 2, versículo 4, línguas repartidas como que de fogo estavam sobre cada um deles. Ele vê o Pai, o Filho e o Espírito dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque chegou a hora do que eu te prometi. Moisés olha para Deus, é um diálogo no capítulo 3. Mas no 4, depois de Moisés ouvir Deus falar o capítulo 3 inteirinho, Deus dizendo: eu lembrei da promessa que fiz a Abraão, Isaac e Jacó, desci para livrar o meu povo, fazê-lo subir. Agora é você, Moisés, que eu escolhi para ir lá buscar o meu povo. Moisés ouve. E agora ele contextualiza. E ele olha para Deus e diz: só um pouquinho, Senhor. Eu ouvi tudo que o Senhor tem para me dizer, só que tem um porém, um problema, uma dificuldade. E qual é a dificuldade, o problema? Senhor, como eles vão crer em mim? Um velho, alguns dizem que ele era gago, outros dizem que ele era gago e fanho, outros dizem que ele era apenas velho, duro de expressão, não tinha uma oratória convincente, ele não tinha um poder de persuasão. Mas há algumas coisas que eu olho para esse texto e vejo que Moisés tinha mais do que isso, tinha dificuldade de vencer o seu medo, suas frustrações, suas decepções pessoais, suas próprias angústias ministeriais. 40 anos escondido não é para qualquer um, meu irmão. 40 anos esquecido não é para qualquer um. E ele olha e diz: Deus, como vão acreditar em mim? Eu preciso de alguma coisa. E Deus diz: o que você tem na sua mão? Eu tenho aqui um velho cajado, um pedaço de madeira. E há quanto tempo ele está com você? 40 anos. Pois bem, Moisés, tudo o que você precisa faz 40 anos que eu te dei, só que você não percebeu ainda. Mas eu só tenho uma vozinha desafinada. Eu não canto tão bem como os cantores que cantam. Calma, essa vozinha desafinada fui eu que te dei. E faz tanto tempo que ela está aí na tua vida, é essa aí que eu vou usar. Mas eu tenho dificuldade de pregar, de falar, de lembrar, de raciocinar, de fazer recordar os textos que eu leio. Calma,
É nessa dificuldade, nessa dependência que você tem de mim, que eu vou te usar, porque o que você precisa, eu já te dei. Mas eu tenho tão pouco, calma, é deste pouco que ninguém valorize, nem você, porque nem você tinha percebido que já está aí. É isso aí que eu, não, você não está entendendo, eu preciso explicar melhor. Levanta a mão direita lá em cima, por favor. Dedinho de profeta, sim, dedo de profeta. Abra um sorriso pentecostal, sorriso com barulho, um sorriso lindo, diga aleluia. Pastor, está faltando um dentinho, põe a mão esquerda assim, esconde o buraquinho. Isso. Como tem crente sincero, que coisa linda. Dedo de profeta, sorriso pentecostal. Agora aponta esse dedinho para o narizinho de quem está do seu lado. Isso, aponta para ele, aponta para ela e diga bem forte: fazem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, faz tanto tempo que aquilo que você precisa, Deus já te deu. É você que não tinha percebido. O seu milagre já está dentro da sua casa tem tanto tempo. O seu milagre já está dentro do seu casamento há tanto tempo. A sua chamada já está dentro de você há tanto tempo. O seu talento já está dentro da tua alma faz tanto tempo. O que é que você está fazendo? Reage, 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 reage. Mas isso aqui é, Moisés, um cajado. Levanta a mão assim, quem está segurando um cajado de pastor. Mas é só um cajado, pastor Ivonélio Abraão. E alguém disse: Deus vai estar no pedaço de madeira. Claro que ele vai estar. Porque se ele estava na funda e na harpa de Davi, ele também estava no cajado. Se ele estava nos ossos de Eliseu, ele também estava no cajado. Se ele estava na capa de Elias, ele também estava no cajado. Se ele estava na túnica de muitas cores de José, ele também estava no cajado. Se ele estava na buzina de Josué, ele também estava no cajado. Se ele estava na tocha na mão de Gideão, ele também estava no cajado. Se ele estava no fio de escarlata na janela de Raabe, ele também estava no cajado. Se ele estava na sombra de Pedro, ele também estava no cajado. Se ele estava nos lenços dos aventais de Paulo, ele também estava no cajado. Se ele estava na agulha na mão de Dorcas, ele também estava no cajado. Se ele estava nos 5 pães e 2 peixinhos, ele também estava no cajado. Se ele estava no caco de telha na mão de Jó, ele também está no cajado. Se ele está na vaso de azeite da viúva, ele também está no cajado. Se ele estava nas moedas da viúva, ele também está no cajado. Se ele está onde ninguém imagina que ele está, eu imagino que ele não está aqui. Mas deixa eu dar mais uma olhadinha. Aonde Deus está, faz um barulho para que eu possa saber onde é que ele está. Pega na mão de quem está à sua direita, segura a mão de quem está à sua esquerda, levanta a mão dele lá em cima, com alegria, chacoalha a mão deste crente, diga para ele bem forte, você tem que gritar para ele poder entender. Diga: tem muita gente que não acredita. Grita: tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que critica o seu jeito. Tem muita gente que critica a sua maneira de acreditar na promessa de Deus. Tem muita gente que persegue você por causa, chacoalha a mãozinha dele para lá e para cá. Diga: pode acreditar quem quiser, pode duvidar quem quiser, chacoalha a mão dele. Diga: Deus está aí dentro dessa simplicidade. Deus está dentro dessa sua vida. Deus está dentro da sua chamada. Meu Deus do céu, eu quero ouvir o barulho de quem acredita que Deus está aí. Esse moço aqui, vem aqui, Cleber. Esse moço aqui um dia comprou um caixão, botou em cima do carro e deixou o caixão na casa dele. A mãe dele falou assim: interno, Cleber, ele está doido. Aí a mãe dele falou: o que é que você quer com esse caixão? Vou botar no quarto da minha casa. Ou Deus me usa para ganhar alma ou me mata. Deus estava dentro daquele caixão e disse: esse caixão não é para agora não. Você vai ganhar alma até o arrebatamento da igreja. As pessoas não acreditam no que Deus te deu. É só um cajadinho. Eu vou contar algo aqui, pastor Eliel. Eu tinha uma bicicleta quando eu aceitei Jesus. Depois da bicicleta eu comprei uma variante, que era sem escape. A Sinara namorava comigo, doutor Oderi. E ela não entrava no carro na frente da igreja. Eu tinha que deixar no ponto morto até lá embaixo. Ela falava: amor, com muita delicadeza como ela é: amor, tem como eu entrar no carro lá na esquina de baixo? Luta.
Aí eu tinha uma bicicleta, eu vendia a bicicleta para comprar uma caixa de som, um cubo. Comprei um microfonezinho daquele de plástico, Gilberto, não era um Shure desse aqui. E eu pregava das 10 da manhã ao meio-dia, todo domingo depois da escola dominical, na rodoviária, no terminal de ônibus. E era sempre os 6 bêbados, os mesmos que dormiam lá na rodoviária todo domingo, mas eu não podia repetir mensagem em amizade a eles. E eu ia domingo, todo dia pregava. E lá do céu Deus olhava. Se ele prega para os mesmos 6 todo domingo, se ele acredita no cajadinho de madeira, dá para melhorar a arma na mão dele. Não, você não está entendendo, era para você estar chorando já. Esse cajadinho de madeira que ninguém valoriza, é isso aí que já está na sua vida há muito tempo. Isso que arde dentro do seu peito, que te incomoda à noite, que você acorda de madrugada e diz: o que é que está acontecendo? Meu corpo está tremendo. E é Deus te colocando de joelho dizendo: acredita nesse cajadinho que ninguém entende, compreende, porque o que eu tenho para você eu já te dei há tanto tempo. Quem tem essa chamada linda no seu coração e só você entende, levanta a mão direita e dá outro grito de glória para adorar esse Jesus. É isso aqui, Deus. Moisés, joga no chão. Joga! O Moisés jogou. E quando jogou, se transformou numa serpente. Pastor Augusto França, de Rondônia. E a serpente vem ao encontro de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés vê a serpente, ele fugia dela. Ele fazia o quê? Você pode fazer melhor. Diga 1, 2, 3. Diga assim: fugindo do que Deus me deu. Vamos entrar. Mas não era só um cajadinho de madeira? Não era algo simples que ninguém valorizava, ninguém dava nada, mas de repente se torna alguma coisa grande, assustadora. Começou a todo mundo perceber que aquele cajadinho era outra coisa. E aí Moisés corria e a serpente ia atrás dele. Por quê? Porque vai ter um momento da sua vida que esse cajadinho simples que Deus te deu vai se transformar em algo grande, assustador. E vai ter horas que você vai dizer: Senhor, é muito para mim, eu vou fugir. É muita responsabilidade. É muito peso nas minhas costas. É muito para minha vida, não dá mais. Eu quero algo menor, Senhor. E aí Deus vai olhar do céu e falar: eu não te entendo. Quando era só o cajadinho, você reclamava a vida toda. É só esse cajadinho, é só esse monte, é só essas ovelhinhas, é só essa solidão. Ninguém me valoriza, ninguém me quer, ninguém quer nada comigo, ninguém acredita na minha empresa, ninguém acredita na minha família, ninguém acredita na minha casa. Aí quando começa a ficar assustador, a gente começa a correr, a fugir. Eu vou contar algo aqui que eu nunca contei nesse púlpito dos Gideões. Eu nunca sonhei em estar aqui. Eu nunca almejei estar aqui. O que eu estou fazendo aqui hoje foi simplesmente uma consciência, uma coincidência da chamada de Deus na minha vida. Tudo que aconteceu na minha caminhada foi naturalmente. Eu nunca tive que arrombar a porta, forçar a porta. Eu não tive que nunca ter que articular uma situação para a minha vida. Eu sempre fui dependente da situação lá do céu, do meu Deus que está lá em cima, dizendo: calma, filho, sou eu que estou no controle. Há momentos que a serpente fica tão assustadora que a gente diz: Senhor, me larga, eu não quero mais. Afusta, me dá essa chamada para outra pessoa, porque eu não aguento mais. Porque junto com a chamada vem a unção. E a unção faz duas coisas na nossa vida. O que é que a unção faz? A unção atrai as pessoas que estão de longe. Porque quem está de longe vai dizer assim: eu quero conhecer este homem, quero conhecer essa mulher, eu quero saber o que é que Deus tem na vida do pastor Cidinho, que leva o mundo inteiro lá para Camboriú. Eu quero saber o que é esta unção que está na vida dele. Porque a unção vai trazer gente de longe para perto de você. Sabe por quê? Porque os de longe vão te honrar e te admirar pelo que Deus está fazendo. Só que a unção traz quem está longe e afasta quem está perto. Porque quem está perto vai te odiar pela unção. Quem está perto vai te perseguir pela unção. Quem está perto vai te caluniar pela unção. Quem está perto vai botar veneno no ministério da sua serpente. Agora Deus está me trazendo aqui para trazer a notícia do céu para a tua vida. Não precisa contar com essa meia dúzia lá da tua cidade, que só sabe falar mal de você, ficar o dia inteiro na internet falando bobagem acerca de você. Pensa em quem Deus vai trazer de longe. Parceiros que você não imagina, gente que você nunca ouviu falar, vão vir de longe dizer: eu quero o que esse homem tem, eu quero o que esta mulher tem, eu quero o que este profeta, esta profeta tem.
a tiara. Essa mensagem não é para todos. Essa é só para quem está assustado com o que Deus está fazendo na tua vida. É só o começo. O que essa serpente vai caminhar na terra com você, você não imagina. Quem está preparado para o estrondo, para o assustar de Deus e para a grandiosidade de Deus. Mais uma vez, fica de pé comigo. Levanta as duas mãos para o céu bem alto, lá em cima. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. Isso, chacoalha as duas mãos assim para ficar bonito. A mão direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Isso. Chacoalha esse crente para lá e para cá, porque ele está cansado, ficou aqui a semana inteira, mas ainda encontra força de onde não tem. Chacoalha ele para lá e para cá e diga: você pode fugir o quanto você quiser. Chacoalha ele e diga: pode se esconder no posto de gasolina, no colégio, na faculdade, pode se esconder lá no escritório de advocacia, se esconde lá na prefeitura, na câmara de vereadores, se esconde lá no escritório, na empresa, se esconde no banco, se esconde aonde você quiser. Chacoalha, a serpente de Deus vai te pegar. A promessa vai te pegar. Muda, Patrick. Segura o cajado. Segura o cajado. Mostra para quem está ao seu lado, diga: é só um pedacinho de madeira. Ninguém dá nada por esse ministério pequenininho. Ninguém dava nada pelos Gideões há 33 anos atrás. Mas um dia Gesiel Gomes disse: pastor Cizino, joga o cajado no chão, porque ele vai se transformar numa serpente assustadora que vai caminhar os 30 e os 4 cantos da terra, vai caminhar os 5 continentes, vai se transformar em 1.356 missionários, famílias de missionários, vai se transformar em 46 projetos. Levanta esse cajadinho, mostra para quem está falando, é só um pedacinho de madeira. Quando eu disser 3, quando eu disser o quê? Quem acredita que esse pedacinho de madeira vai se transformar num estrondo, em algo que vai assustar quem estiver perto? No 3, você vai jogar esse cajado no chão, vai tirar o pé do chão, vai dar 3 pulos para o alto e 3 gritos de glória. Eu não sei onde é que você vai arrumar força, mas encontra alguma coisa aí dentro de você. Olhe para cá, levanta o cajado, diga: é só um cajado. Mais forte: é só um cajado. Mas eu vou transformar agora naquilo que Deus me deu. É 1, é 2, é 3. Vai, Patrick, solta. Dá um abraço em 3 pessoas e diga: não adianta fugir. O que Deus te deu vai te pegar hoje. Vai te pegar. Dá meu Deus. Presta atenção. De pé mesmo, de pé mesmo. Eu sei que muitas caravanas às 11 horas começam a ter que sair. Olhe para cá, eu vou ser inteligente. Até porque eu estou muito feliz. Joga o cajado, mulher. Jogou. Serpente. Pastor Eliel, o senhor que é um exegeta que eu admiro. Aí Deus disse: pega. Mas é assustador. Sandro, ele disse: pega. O senhor é serpente. Domina, eu que te dei. Então eu vou pegar na cabeça, senhor. Porque se você pega na cauda, a serpente volta, pastor Júnior Trovão, e te... Mas Deus disse: não. O que é meu, homem não pega na cabeça. Porque a cabeça do que eu te dei sou eu.
É você que está aparecendo, mas a cabeça sou eu. Quem controla sou eu. Quem vai te levar sou eu. Quem vai te conduzir sou eu. Quem vai te colocar lá sou eu. Porque eu estou no controle. Eu não perdi o controle daquilo que eu te prometi. Eu não perdi o controle daquilo que eu te dei. Eu não perdi o controle daquilo que eu te confiei. Lá no comecinho era só um pedacinho de madeira, mas eu continuo no controle. Eu não deixei de perder o controle daquilo que eu te dei. É eu que vou te colocar onde eu te prometi. Não é você, calma, você é cauda. Eu continuo sendo a cabeça. Pega no teu lugarzinho, porque é a frente. Quem está sou eu, meu Deus, você não está entendendo. Então levanta a mão direita que eu vou profetizar. Não tem que ter com o seu dedo, suas mãos, sua força, não tem que usar sua inteligência, sua articulação, seu bom português, sua boa faculdade. Calma, não é do seu jeito, é do jeito dele. Você só é a cauda, a cabeça continua ele é ele que é a cabeça. Pega na mão de quem está ao seu lado e segura a mão dele, a mão dela. Eu vou fazer uma oração particular. Muda a música, Patrick. Levanta a mão dele, a mão dela. Fecha os olhos. Alayoderigom yanarakeşui deremenikando na manarashai. Arakonderem yashon de kamandorashi inekei. Ayode que asodeb yashon de kamandorabashai. Não é na cabeça, é na cauda. Chacoalha a mão neste crente. Diga, ele não perdeu o controle da sua família. Ele não perdeu o controle da sua empresa. Ele não perdeu o controle do seu ministério. Ele não perdeu o controle da sua chamada. Ele não perdeu o controle da sua causa. Ele não perdeu o controle daquilo que está te incomodando. Chacoalha a mão deste irmão. Diga, não é você que vai contra os seus inimigos. Você é a cauda. É ele que é a cabeça que vai falar por você. Vai guerrear por você. Vai calar por você. Vai enfrentar por você. Chacoalha a mão dele até ele entender. Meu Deus, se é verdade o que eu estou pregando. Se é verdade que eu estou falando do seu amor. Se é verdade que aqui onde eu estou falando esta noite. Se é verdade que aquilo que eu estou falando vem do altar para a sua vida. Chacoalha a mão deste crente assim. Chacoalha a mão dele, a mão dela. Para lá e para cá. Diga, ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Não é vocês que vão fazer o telefone tocar, meus companheiros. Não é a rede social, não é a gráfica. Não é as amizades. Não é os conchavos, não é as trocas. Não é as barganhas que vai te colocar numa igreja melhor, meu missionário querido. Não são o toma lá e dá cá. Porque você não é a cabeça, é a cauda. E eu libero uma palavra aos anônimos deste país. Tem um exército como os pregadores do milho que o pastor trouxe lá do Maranhão e do Pará, os meninos lindos de Deus que Deus usou aqui. Tem mais umas centenas de milhares de outros anônimos. Levanta a mão porque eu vou liberar a palavra do céu para a sua vida. Aonde houver um companheiro aqui atrás, aonde houver um homem, uma mulher de Deus, um moço, uma moça, um missionário, alguém que está na caminhada há muitos anos e que precisa de algo grande, algo novo, pega na cauda desse ministério, coloca você no lugar onde Deus te colocou, porque Ele começa a levar você agora. Quem quer? Quem quer? Então da planta dos pés ao alto da cabeça, pega, 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 pega,